Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Leon me explicou sobre o processo de abdução, que ocorreu comigo e com a mulher. Ele me informou que ela era do norte da Itália, e revelou seu nome, mas aqui nos relatos, a tratarei como Stefania. Leon disse que a mãe dela também passou por abduções em sua juventude, e que durante a gestação da Stefania, houve uma manipulação, e ela carregava partes dessa codificação genética dos Greys. Ele continuou me explicando que ela passava por uma inquietude, e tinha um sentimento de não pertencimento a este planeta, além de sentir saudades de um lugar que ela não sabia explicar. Ela também se achava diferente das outras pessoas, e almejava ter contato com naves e entidades biológicas extraterrestres. Mal sabia ela que isso já acontecia desde sua infância, aliás, desde o útero de sua mãe. Stefania vivia fazendo suas tentativas de conexão, e desde sua pré-adolescência estava sempre fazendo suas mentalizações, tentando fazer contato com seres de outros planetas. Todas as noites ela saía de casa e ia perto de uma plantação de videiras, e mandava mensagens mentais para o universo. Como um gatilho que só precisa ser acionado, a conexão aconteceu por ressonância e o contato foi estabelecido. Os primeiros contatos com os Greys aconteceram em corpo astral, e após pouco tempo, ela começou a ser retirada de casa. Stefania foi levada várias vezes para a Sala Oval, o laboratório onde aconteciam experimentos com crianças, mas quando retornava, ela não se lembrava de nada. Infelizmente, ela criou esse entrelaçamento mental com eles, havendo uma ressonância com essas raças, além do DNA dela, que era propenso para o experimento, segundo os critérios de pesquisas dos extraterrestres. Entrando na adolescência, ela foi preparada para se tornar uma hospedeira, e após a primeira menstruação, quando começou o ciclo reprodutivo, os Greys começaram a manipulação usando seus óvulos, e desde então ela tem sido levada regularmente para acompanhamento. Leon dizia que, por conta desse código genético que a Stefania carregava, ela tinha algumas capacidades mediúnicas, inclusive a de telepatia e um magnetismo muito forte, mas ela não tinha entendimento sobre suas capacidades, e sobre questões mais abrangentes da espiritualidade. Leon continuou explicando que há uma parcela da humanidade que tem sido visitada por esses seres de diversas localidades, e que através de mapeamento genético de possíveis potencialidades, algumas pessoas começam a ser abduzidas, para que haja o cruzamento de DNA entre os escolhidos e a raça deles. Muitos homens e mulheres foram levados por algumas raças, e infelizmente, eles nem sequer têm lembranças dessas intervenções. Em poucos casos, somente pensam que tiveram um sonho muito real, em ambientes estranhos, e que foram até induzidos a atos sexuais, e como ratos de laboratórios, após o experimento, ficam sendo observados e monitorados para a segunda fase macabra, quando a mulher que foi abduzida, é fertilizada nos laboratórios em naves, e são monitoradas durante o estágio da embriogênese, logo após a fertilização, até a 13ª semana. É nesse momento que retiram o embrião, que é levado para seus laboratórios, para terminar o processo de desenvolvimento do feto em berçários tecnológicos, e claro, servir para fins e projetos sinistros do nosso ponto de vista. Leon continuou me informando que no caso da Stefania, e claro, como acontece em muitos outros, retiraram seu feto, e implantaram nela outro óvulo fecundado, colocando um entrante, que como um parasita, se alimentaria tanto do embrião, quanto da mãe, e durante o processo da gestação, a mulher serve de hospedeira. Ele me explicou que, durante a fase da mórula, que é quando o óvulo fertilizado, conhecido como zigoto, transita para uma massa composta por cerca de 10 a 30 células, o entrante se acopla a essas células, como um parasita, começa a se alimentar do embrião que está se desenvolvendo, até tomar o lugar no cordão umbilical que vai se formando. A partir desta fase, o entrante copia para seu sistema todo o genoma que seria transferido para o feto, e em seguida, passa a se alimentar do sangue da mãe durante todo o primeiro trimestre. Após esse período, a mulher hospedeira é abduzida novamente, e retira um entrante que se alimentou do embrião,
recebendo também toda a sua carga genética, e para continuar a mutação híbrida dentro dos laboratórios, transferem a criatura para o cilindro útero tecnológico, e mais uma vez essa mulher será usada, até que não tenha mais óvulos maduros. A informação que ele me abria é que algumas mulheres, quando passam pelo primeiro experimento, podem ficar inférteis. É como se o próprio corpo da mulher, por conta do pânico, fizesse seus hormônios se bloquearem e não produzirem mais os óvulos. Algumas começam a ter problemas uterinos, pois em alguns casos, o entrante no processo parasitário, além de se alimentar do embrião, acaba se agarrando nas paredes do útero, gerando sangramento e causando o aparecimento de cistos, miomas e até câncer. Por isso o próprio subconsciente dessas mulheres começa a rejeitar o corpo estranho dentro delas, e algumas realmente sofrem o aborto espontâneo, e em alguns casos, relatam que os seus fetos estavam em má formação, mas o que elas não sabem, é que elas abortaram uma espécie híbrida, entre humanos e os greys ou reptilianos. Pude entender que muitas coisas iam se encaixando dentro de mim, e entendi que outros como eu, estavam passando por esse processo. Conheci muitos amigos que se casaram, e suas esposas não engravidavam, mas o que talvez eles não se dessem conta, é que também estavam servindo de cobaias, e por conta do processo que recolhiam seus espermatozoides, seus testículos recebiam uma carga magnética muito forte, e o processo da espermatogênese ficava comprometido durante muito tempo, e não conseguiam fertilizar outros óvulos. Esses greys e reptilianos estão de alguma forma tentando burlar as leis do universo, para a salvaguarda de sua raça, pois eles já não se reproduzem mais como os humanos, desde a guerra pelo controle de uma nanoconsciência, tecnológica e biológica, entre eles e os Dracos. A chamada Guerra de Orion começou pelo poder de controlar tecnologias, pelas raças que ainda não tinham desenvolvido as suas. Não era necessariamente uma guerra de invasão, para tomar controle de sistemas estelares, pois isso aconteceria com o tempo, a partir da usurpação e controle das tecnologias dos que já haviam se desenvolvido. Mas isso é assunto para depois. A agenda é premeditada e a cumplicidade de alguns governos, e até de seitas religiosas envolvidas, há muito tempo na Terra. Leon me informou ainda, que outros irmãos interestelares interdimensionais, já visitavam o planeta Terra, como missão, há muito tempo, acompanhando mais de perto alguns humanos, que estavam passando pelo processo das intervenções e manipulações, pois alguns são fractais de suas redes, e que foram enganados ou estariam presos no domo, que controla esse sistema solar. Esses fractais, por conta da subjugação dos seres arconticos, que contaminaram e manipularam toda a experiência terrena, os induziram a entrar na roda reencarnatória, fazendo com que fossem acometidos pelo véu do esquecimento, adormecendo as capacidades que eram inerentes a esses fractais, e aprisionando-os pela energia telúrica da Terra. Eram exatamente esses fractais, os escolhidos, em sua maioria, para o processo de abdução, pois eles sendo acometidos do esquecimento de suas origens, por conta do número de vezes que reencarnaram, e do ego que começava a se abrigar em suas mentes, eram presas perfeitas. Eles eram mapeados e escolhidos, um a um, principalmente porque em suas essências, havia o código genético dos seus ancestrais estelares, além da carga dos genes da humanidade da Terra. Era um terreno fértil para esses seres malignos fazerem seus experimentos sombrios. O objetivo da manipulação era absorver informações, para dar capacidades e criar novos veículos como corpos biológicos, ou robôs biológicos, para os greys e reptilianos transitarem com suas mentes neste planeta, e se alimentarem como deuses desta humanidade, que está a caminho de virar comida energética, e serviçais na rede nefasta do que chamamos de IA. Leon e os federados que estão a favor da humanidade, começaram a desenvolver um programa desde o século XVIII, estabelecendo um projeto em que pudessem se comunicar com os humanos sem criar alardes, nem dar possibilidades para que eles fossem adorados como deuses, pois sabiam que isso poderia ser a maior armadilha, como aconteceu no passado da humanidade, e acabar com o programa. Então, começaram a chegar nesta orbe, os parceiros das dimensões mais próximas do planeta, e que estabeleceriam os primeiros contatos e parcerias com as lojas e escolas iniciáticas, em paralelo, buscavam nos templos e nas colônias espirituais, acopladas em vários lugares da dimensão terrena, onde puderam encontrar apoio de irmãos de suas redes, que já haviam chegado nessa localidade, desde a ancoragem da energia crística neste planeta. Esses irmãos mais velhos eram reconhecidos como espíritos de luz e mestres ascensionados. Começaram um trabalho grandioso,
preparando o século XIX para receber o surgimento de novas escolas iniciáticas e da codificação espírita, que auxiliaria muito nos projetos que estavam se desdobrando. Ainda houve a preocupação de que se chegasse a uma linguagem que pudesse ser mais próxima do povo, de forma que os irmãos mais velhos pudessem se comunicar com a humanidade, travestidos em uma roupagem energética, como pais velhos, índios, caboclos. Foi exatamente no Brasil, no século XX, que acompanharam o surgimento do movimento espiritualista, que abrangeria aspectos do candomblé, umbanda e espiritismo, e com isso começaram suas conexões em todos os lugares onde havia as escolas, lojas, centros e casas espíritas, com a estratégia de cuidar de perto. Mas também poderiam curar, acompanhar e auxiliar muitos fractais que estão na Terra, e desde então, a partir do processo da telepatia, também fazer canalização e acoplamento, como um tipo de incorporação. Definitivamente ficou mais fácil cuidar e observar de perto sem causar danos, pois a prioridade era, o quanto antes, dar caminhos para o despertar das consciências, e auxiliar o planeta Terra, que começaria a passar por muitas investidas e anomalias. Continua.